Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da perseguição ao deputado Gustavo Gayer, né? Ele teria feito alguns comentários que o Alcolumbre achou impossíveis, não sei o que lá. É aquele caso da Gleisi Hoffmann, né? Que o Lula ofereceu meio que a Gleisi Hoffmann em prostituição para o Alcolumbre e para o Hugo Mota, né? Foi isso que o Lula fez, né? E ele ressaltou esse ponto, né? Só que aí o Alcolumbre ficou todo ofendido com isso, não sei o que lá. Bom, a explicação do que está acontecendo aqui é muito simples, né? Evidentemente que isso foi um absurdo que aconteceu, essa fala do Lula foi tão absurda que a base do governo, querendo proteger o Lula, querendo desviar a atenção do Lula, achou ótimo isso, por quê? Porque agora está acusando o Gustavo Gayer de ter feito uma coisa errada. Não, meu amigo, quem falou a frase de merda foi o Lula, né? Gustavo Gayer estava só apontando o absurdo que foi a frase do Lula. Mas entrou a base toda no governo. Até o Alcolumbre falou que não, que vai pedir a cassação do Gustavo Gayer e coisa e tal. Vocês sabem, Gustavo Gayer é uma Roussetti filha da puta. Se ele se fuder, eu vou ficar feliz, eu vou ficar contente dele se fudendo. Mas não muda o fato de eu reconhecer que ele está certo nisso daqui, ele está sendo perseguido nisso daqui pelo resto do pessoal, né? Essa notícia foi sugerida por Inimigo do Estado, Janja é apaixonado pela barba do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o PT criticou a oposição e passou pano para a fala machista do Lula. Aquela fala machista do Lula, que ele disse que botou a Gleisi Hoffmann, botou uma mulher bonita para falar com o Senado e com a Câmara e coisa e tal. Absurda a frase do Lula, a gente já falou sobre isso no vídeo de ontem. Até os jornalistas amigos já criticaram o Lula pra caramba nessa história toda. Mas aí, o que aconteceu? O Gustavo Gayer fez algumas postagens no Twitter que o pessoal não gostou, né? Aqui, ó, Lindbergh chama Gayer de assassino após fala sobre a Gleisi. Bom, primeiro vamos ver quais foram as falas do Gustavo Gayer que estão sendo objeto desse caso todo. Tá aqui, ó. Ele respondeu aqui, e aí Lindbergh Faria, vai mesmo aceitar seu chefe oferecer sua esposa pro Hugo Mota e o Alcolumbre como um cafetão oferece uma garota de programa? Sua esposa sendo humilhada pelo chefe, você vai ficar calado, né? E, ou seja, o que ele está colocando aqui, ele está criticando o Lula, né? Ele está falando que o Lindbergh está sendo frouxo por não defender a mulher dele perto do Lula, né? De novo, eu concordo plenamente com o Gustavo Gayer nessa história aqui, ele está absolutamente correto. O que o Lula fez foi um absurdo, tem que condenar mesmo, né? Mas foi mais do que isso. Ele falou aqui, ó, me veio a imagem da Gleisi, do Lindbergh Farias e do Davi Alcolumbre fazendo um trissal. Trisal é uma sexo a três, né? Para quem não sabe, né? É lógico, né? Todo mundo sabe, né? Que pesadelo, não sei o que lá. E esse tweet dele que ele apagou, ele publicou isso aqui, ó. No dia de ontem, dia 12/3, no plenário da Câmara dos Deputados, fui o único parlamentar de direita que saiu em defesa da ministra Gleisi Hoffmann, covardemente menosprezada e achincalhada pelo presidente da República, que, utilizando de uma fala extremamente machista e misógina, se referiu à ministra como uma espécie de moeda de troca em razão de sua beleza para facilitar articulações com o Congresso Nacional, né? Então, beleza, é isso aí, ele defendeu ela, né? Aí ele falou aqui, ó, que ressalto que minha intenção era apenas denunciar, escancarar a hipocrisia da esquerda quando se trata de defesa de mulheres e jamais quis ofender o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Caso o presidente do Alcolumbre tenha se sentido ofendido, quero deixar bem claro que minhas críticas não se referiam a ele, mas sim ao chefe do Poder Executivo em razão de sua atitude desrespeitosa com uma das suas ministras. Ou seja, ele apagou o Twitter, esse tweet aqui não está mais na página dele, ele foi apagado, mas justamente porque o Alcolumbre falou que ia processá-lo, né? Tá aqui, ó. Alcolumbre diz que vai processar o Gayer fala sobre trissal envolvendo a Gleisi, né? E tá aqui, ó, falas do deputado sobre a Gleisi, as pessoas agridem sem medir palavras e prejudicam o país, diz o Alcolumbre. De novo, acho um absurdo essa confusão de agredir aqui. Tá, mas Alcolumbre, você fez algum trissal com o Lindbergh Farias e com a Gleisi Hoffmann? Não, né? Não fez, né? Então é claro que era uma hipérbole do cara. Isso, machucou você. Pô, para com isso. Ninguém fica ofendido se não quiser ficar ofendido. Para com isso. Essa ideia de que palavras ofendem, isso tá na raiz da censura que tem sido tão comum aqui no Brasil. Não pode misturar as coisas, Alcolumbre. O Gayer falou uma coisa que foi deselegante. Você pode dizer que foi deselegante, né? E me veio a imagem da Gleisi, do Lindbergh e do Alcolumbre fazendo um trissal. Que pesadelo! O que ele está dizendo aqui é que foi um pesadelo imaginar os três fazendo um trissal. Talvez o Alcolumbre quisesse que ele falasse, não, olha que bonitinho, né? Que coisa moderna, né? Coisa e tal.
Enfim, o Alcolumbre se sentiu ofendido com isso daqui, mas é uma besteira esse tipo de coisa, é uma coisa totalmente sem sentido isso daqui, não faz lógica nenhuma esse tipo de fala do Alcolumbre, querer se ofender com isso, né? Uma besteira sem tamanho. Agora, o que está acontecendo aqui, para mim, é muito claro. Essa fala do Lula é totalmente indefensável, o pessoal tá puto com o Lula por ter falado esse tipo de coisa, o Geyer deu abertura para eles criticarem o Geyer ao invés de criticar o Lula, né? Então, de novo, acho que o Geyer não tem nada nisso daqui, não tem culpa nisso daqui, o que ele fez foi o correto, foi o que eu fiz também no meu vídeo, criticar o Lula por ter oferecido a Glaze como uma espécie de cafetina, como uma espécie de prostituta, né, no Congresso, o que realmente foi o que o Lula falou, não tem como interpretar de outra forma. E, bom, o Lindbergh ficou chateado, chamou ele de assassino, não, canalha, vagabundo, assassino, não sei, como assim assassino? Porque ele falou alguma coisa, né? Depois o Lindbergh esclareceu, parece que tem uma outra acusação sobre o Gustavo Geyer, aí eu não sei se é verdade isso, que ele teria cometido duplo homicídio dirigindo bêbado, e não sei o que lá, aí eu não sei, essa história aí eu não sei se é verdade, se é mentira, de qualquer forma, o ponto aqui o pessoal da oposição está usando essa fala do Geyer para tirar a pressão do Lula, né? Não, o Geyer era absurdo, o Lula pode falar qualquer coisa, o Lula pode, não sei o que lá, mas o Geyer falar é um absurdo, que não pode, não sei o que lá. Enfim, mais uma hipocrisia da esquerda nessa história, mais um ataque contra a liberdade de expressão, o Alcolumbre dizer que pessoas que agridem sem medir palavras prejudicam o país. Como assim agressão, Alcolumbre? Para com isso, não teve nada de agressão ali, o cara fez uma crítica ao Lula, né? E criticar o Lula tá correto nessa história. Infelizmente, esse tipo de coisa pode acabar ruim para o Gustavo Geyer, uma vez que, para desviar a atenção do Lula, eles podem atacar ele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.